Dizia o tema da nossa exposição de hoje, caridade sem ostentação, baseia-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, que eu pessoalmente gosto muito, e que se intitula Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Como sabem, o Evangelho segundo o Espiritismo procura trazer um esclarecimento sobre partes mais importantes e que possam gerar mais dúvidas no entendimento daquilo que foram contactos que Jesus teve connosco, como esteve entre nós, e que é, nos livros da codificação, o nosso orientador moral. E como nós sabemos, ou muitos de nós sabemos também, no âmbito da doutrina espírita, entendemos que a grande finalidade da nossa vida na condição de encarnados, mais esta, as que tivemos e as que vamos ter ainda, muitas com certeza, face ao nosso estado evolutivo, dizia eu que o grande objetivo da vida na condição de encarnado é fazer o nosso progresso moral. Melhorarmos a nossa condição moral. E ela basicamente tem como grande objetivo sermos capazes de amar. Então, neste capítulo do Evangelho, eu começo com uma base de 2 textos do Evangelho de São Mateus sobre o tema fazer o bem sem ostentação. Caridade sem ostentação, fazer o bem sem ostentação. Tendo cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não trombeteeis, portanto, não façam alarde disso, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. E um outro texto sobre o tema, numa outra vertente, tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstém-te de falar disto a quem quer que seja. Portanto, há de facto um grande mérito, e este último exemplo de Jesus, quando curou o leproso, há um grande mérito em fazer o bem sem ostentação, em fazer o bem sabendo que com uma mão, da forma que uma mão não saiba o que é que a outra faz. Digamos, uma forma extremada de explicar a situação. Isso representa uma grande superioridade moral. Representa o nosso entendimento do que é a vida. O entendimento, de facto, da questão importante. Não é a vida material como a que vivemos agora, ela é importante do ponto de vista da nossa evolução, mas não é o mais importante, é um meio para atingirmos o nosso progresso. E, portanto, que entendemos aquilo que é a nossa verdadeira, digamos, aquilo que nós somos verdadeiramente, ser espiritual. E, de facto, encaramos a vida numa perspectiva futura, de futuro, da nossa eternidade. Valorizando isso mais do que aquilo que é o nosso momento evolutivo na vida material que estamos a atravessar neste momento. E, portanto, colocamos-nos, digamos assim, de algum modo acima da humanidade, aproximamos-nos de Deus com essa postura de simplicidade, digamos, de contrariar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, através da caridade e da humildade. Muitos dão na esperança, ou fazem dão essas ajudas, na esperança de terem o reconhecimento, um conhecimento de volta, na esperança de que os outros vejam aquilo que eles fazem para serem louvados. Que se não fosse isso, provavelmente eram capazes de não dar nenhuma ajuda a ninguém. E por isso Jesus disse: os que fazem o bem ostensivamente já receberam a sua recompensa. A recompensa é o louvor dos homens, digamos assim. E de facto, aquilo que os pode esperar quando partirem para o mundo espiritual, desencarnando, será receber punição pelo seu orgulho e pelo seu egoísmo.
Portanto, estamos aqui a falar em praticar caridade, a ser beneficente, ser indulgente, de forma modesta. Evidentemente que na situação em que nos encontramos no mundo material, nós, aqui encarnados, podemos nos enganar uns aos outros e praticar aquilo que se chama falsa modéstia. Parece modéstia, mas não é. E, portanto, nesta figura de que a mão esquerda não sabe o que faz a tua mão direita, muitos desses nossos irmãos procuram fazer essa beneficência, fazer essa ajuda, escondendo a mão, mas verificando que alguém está a olhar para o facto de estar a esconder a mão. Portanto, há aqui uma atitude que é uma atitude, de facto, de esperar a atenção do outro para ser louvado por aquilo que faz, para lhe darem a atenção que ele espera, e essa, no fundo, é a recompensa que podem ter esses irmãos que fazem isso dessa maneira. Como dizem os Espíritos, já receberam na Terra a sua recompensa, foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos, é tudo o que terão. Pior ainda do que isso, são aqueles que, dando, não de facto de coração aberto, estão à espera e exigem daquele que recebe, digamos que, um reconhecimento daquilo que lhes foi feito, como que impondo a sua superioridade perante o outro. E, portanto, logo aí tem um castigo à partida, que é nunca, quem faz isso vai ter nunca o reconhecimento daqueles que recebem, porque as pessoas se sentem humilhadas e não vão fazê-lo. Portanto, esta perspectiva de caridade que o Evangelho e que Jesus e que a doutrina espírita, como Kardec tão bem resumiu na sua frase, fora da caridade não há salvação, é de facto o caminho para nós sermos felizes. Essa beneficência que nós devemos praticar sem ostentação tem duas componentes. Tem a caridade material, que é obviamente importante e que todos conhecemos e mais facilmente praticamos, e a outra que é mais difícil de praticar, que é a caridade moral. A caridade moral requer, para a sua execução, um grande cuidado com aquele que se atende. É preciso não humilhar, é preciso ser capaz de entender a sua dignidade e a salvaguardar. Ajuda-se nessa tarefa com uma boa palavra, com atenção, com gerar proximidade, gerar, digamos assim, de algum modo, a igualdade entre nós. Nós, de facto, até somos iguais. É aquilo que Jesus nos veio dizer. Nós somos todos irmãos. É uma grande fraternidade. E a fraternidade no mundo é aquilo que nós devemos procurar construir através destas ações. Mas, de facto, é mostrar ao outro que ele é igual a nós. Apenas está numa situação diferente nesta encarnação. E, portanto, essa atitude é extremamente importante para se conseguir praticar a tal caridade moral, que é, no fundo, a caridade mais essencial para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento de todos nós nestes contextos. No limite, até os espíritos dizem, a forma mais sublime de fazer isso é fazer acreditar àquele que está a receber que somos nós que estamos a receber. Ou fazer-lhe ver que somos nós que estamos a receber e não ele. E, de facto, isso é verdade, porque quando estamos a praticar a caridade, estamos a fazer, efetivamente, um grande progresso individual neste contexto coletivo em que vivemos na sociedade humana. Quando acontecem grandes calamidades no mundo, e, enfim, ultimamente, quer dizer, sempre aconteceram, ultimamente elas são mais noticiadas e mais apreciadas pelos meios de comunicação social. Essas grandes calamidades, muitas delas têm a ver com as mudanças que é preciso introduzir no planeta, do ponto de vista de gerar nele as condições para o mundo de regeneração que está a acontecer, mas essas grandes calamidades geram sempre movimentos de apoio, de ajuda àqueles que realmente ficam em más condições em consequência delas. Isso é natural, digamos, na sociedade humana. As pessoas juntam-se perante essas situações para ajudar aqueles que estão em pior circunstância. Essas situações acontecem sempre. Mas as situações que são mais complicadas são aquelas daqueles irmãos que sofrem, têm muitas dificuldades e que não as manifestam, que as escondem. Portanto, a pobreza escondida,
As limitações dessa natureza são, de facto, aquelas que são mais difíceis de detectar e, portanto, onde é mais difícil intervir. Eu digo isto até porque no âmbito, por exemplo, da nossa associação, da ATPO, já algumas vezes falámos sobre isso, na ajuda que damos às famílias, aos sem-abrigo em condições um pouco diferentes, mas às famílias, nomeadamente, é muitas vezes difícil detectar essas situações de famílias que estão verdadeiramente em dificuldade e que, por vergonha, não o manifestam. É preciso nós conseguirmos descobri-las e fazer com que elas aceitem essa ajuda que é importante para elas, mas que elas muitas vezes não querem aceitar porque não querem reconhecer a sua situação. Portanto, esta é a situação de dificuldade maior na prática neste exercício de ajudar o outro, digamos assim. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo conta uma pequena história que eu vou ler, não é muito grande. Quem é esta mulher de ar distinto, de trajes tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, depois que à entrada a saúdam respeitosamente. Para onde vai ela? Sobe até à mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz-o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os teus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem coragem. Está aqui, no fundo, a referir um pouco àquilo que eu estou a dizer. São pessoas que recebem, já estão, digamos, nessa ligação com a sua benfeitora, neste caso, uma senhora, mas que, de facto, se não fosse isso, se não tivessem sido descobertas essas pessoas, provavelmente não iam estar a pedir ajuda a ninguém. Estariam a sofrer em silêncio com todas as dificuldades. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover às necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhadas e, para as mais pequeninas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, à boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. E dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, pois todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Todos os que são auxiliados verdadeiramente agradecem no seu íntimo, e no fundo agradecer no íntimo é fazer uma oração que vai subir, digamos, ao mais alto. Essas boas energias vão envolver todos aqueles que praticam essa beneficência, de uma forma desinteressada, sem ostentação, como estamos aqui a ver. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Isto é um cuidado importante. Quando nós estamos junto daqueles que precisam mais e que têm menos, devemos procurar estar o mais próximo possível deles. E, portanto, não fazer essa ostentação aqui, no que diz respeito ao vestuário, por exemplo, a senhora podia fazer isso, mas não faz. Vai de uma forma muito simples. E por que se faz acompanhar da sua filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, diz-lhe: podes dar, minha filha, quando nada tens de teu. Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outro, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo, mas quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Portanto, aqui, a fazer a distinção entre aquilo que é a caridade material, como uma criança a pode ver, numa perspectiva muito objetiva, e aquilo que é a caridade moral, que é preciso ensinar à criança, no sentido de como deve conduzir o seu relacionamento com os outros e o entendimento do que é a necessidade daqueles que mais necessitam. E, portanto, ele diz: estás a fazer muito só ajudando a fazer isto.
Tu não tens nada para dar, mas podes dar isto. Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás, por exemplo, roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. Ela é espírita? Que importa? Parem, eu aqui fazia um preço para chamar a atenção, portanto, para a importância. Isto é um exemplo, é uma história com certeza terá muitas situações semelhantes no mundo, na vida, mas de facto a importância de nós começarmos desde cedo a esclarecer as crianças, a esclarecer o ser espiritual que nós somos nesta realidade material. Esclarecer a criança sobre a vida, explicar-lhe a verdade para que ela entenda e passe a ter desde cedo. E nós, como animal de hábitos que somos, precisamos criar esses hábitos, e se criarmos bons hábitos, seremos bons. Então, que as crianças comecem desde cedo a entender qual é a nossa essência e qual é o nosso grande objetivo da vida. Vindo à casa espírita, por exemplo, a evangelização, mas pode ser de uma outra maneira. Os próprios pais, que têm esse conhecimento, transmitiu todos nós. Seguramente, eu comecei tarde no espiritismo, mas todos nós, seguramente, independentemente da altura que começámos, percebemos e entendemos. Por um lado, não podemos ser mais iguais. E por outro lado, que se tivéssemos conhecido mais cedo teríamos feito mudanças significativas na nossa vida e havia muitas coisas que nós não teríamos feito da forma que fizemos. Portanto, isso tem uma importância relevante na nossa vida. Em casa, essa senhora é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Portanto, a vida material é essencial para o nosso progresso e nós devemos também vivê-la com Deus, com respeito, com moralidade, mas vivê-la, efetivamente, com aquilo que ela nos proporciona e com aquilo que nós podemos proporcionar através dela. Sobretudo, quem tem muitos meios pode utilizar isso para fazer muito bem. E então, ela em casa é a mulher do mundo porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz. Porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. A própria família não sabe que ela faz aquilo. Será que ela ajuda todas aquelas pessoas? Certo dia, no entanto, imprevista circunstância lhe leva à casa uma das suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados pelas suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora, mas ela imediatamente lhe disse: silêncio. Ordena-lhe a senhora: não o digas a ninguém. Isto é, aquilo que Jesus disse quando curou o leproso. A tal atitude, que é uma atitude de humildade, de não ostentar aquilo que se faz. Isto, de facto, multiplica muito o valor daquilo que são as ações nesse sentido. Há um tema que é o óbolo da viúva, que mostra um pouco, chama-nos a atenção para a importância que tem aquilo que nós fazemos na vida. Estando Jesus sentado de fronte do gasofilácio, a gasofilácio é a caixa das esmolas, pronto. A observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Entretanto, veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram as suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhes faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então, esta é a história do óbolo da viúva. Muitas vezes as pessoas dizem: se eu fosse rico, eu ajudava muitas pessoas. Isso numa perspectiva que é uma perspectiva materialista. É verdade que se fosse rico ajudava muitas pessoas. É verdade que a riqueza é uma das grandes provas porque nós todos com certeza passamos. Não sabemos se já passamos ou se iremos passar, porque é o grande teste para o nosso orgulho e para o nosso egoísmo. Então, a riqueza é-nos concedida para que nós o utilizemos bem, do ponto de vista social, deste mundo material. E, portanto, muitos dizem, se eu fosse rico eu fazia isto. Mas nós sabemos, e os espíritos perguntam, será que seja completamente desinteressada essa atitude em todas as pessoas? Não é. Muitas vezes, dizem eles, é para proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco de supérfluo que lhe falta, e pronto a dar aos pobres o resto. E, portanto, esta
Segunda intenção escondida, que essas pessoas procuram esconder de si próprias, porque nós, no nosso íntimo, temos a nossa consciência e temos, digamos, a semente do bem, do amor que Deus colocou em nós quando nos criou, a todos, iguais, simples e ignorantes. E, portanto, essa segunda intenção, que eles conhecem, mas que querem esconder de si próprios, vai retirar todo o mérito da sua atitude, caso ela venha a existir. Porque a verdadeira caridade implica a abnegação, a pensar no outro antes de pensar em nós. E há muitas destas pessoas que pensam com um entendimento errado de que, bom, então eu sou um ser espiritual, quero fazer o bem e os bons espíritos que nos acompanham, tendo essa noção, esse conhecimento, vão-me ajudar a conseguir fazer isto. Vão-me ajudar a conseguir ter dinheiro para poder ajudar os pobres. Com esta segunda intenção. Isto é completa distorção daquilo que é a realidade. Os espíritos comunicam-se connosco e acompanham-nos com um determinado objetivo. É auxiliarem-nos no nosso progresso moral. E assim orientarem a nossa vida, ajudarem-nos a ter a percepção daquilo que devemos fazer em cada situação. No fundo, para conseguirmos a felicidade. Porque a felicidade, deturpadamente, nós achamos que tem a ver com os bens materiais e não tem. Todos, com certeza, já passamos por experiências em que uma ação qualquer no bem, por mais simples que seja, mostrar-se de facto um sentimento de felicidade, de alegria, que não tem nada a ver com o dinheiro que se tem, que se gasta, com aquilo que se faz com ele. E, portanto, nessa perspectiva errada, vai haver decepções. As pessoas não vão ter aquilo que estão à espera de ter, porque eu tenho uma boa intenção, entre aspas, eu vou ser ajudado espiritualmente. Conseguir aquilo que eu quero. E, portanto, sofrem decepções porque, de facto, isso não acontece. Isto leva muitas vezes àquela perspectiva de que, Deus não existe. Perspectiva completamente errada. Tem a ver com essas decepções. E, portanto, aqueles que não têm esses meios de riqueza podem sempre conseguir fazer a caridade, tal caridade moral. Vimos esta história do óbolo da viúva, que no fundo é aquilo que acaba por ser mais de 2 centavos, são muito mais valorizados do que sacos cheios de dinheiro. Depende de quem dá e como dá. E, portanto, quando não se tem dinheiro, pode-se sempre fazer alguma coisa no âmbito da ajuda ao outro que tem verdadeiramente valor. Não dispõem todos, à falta de dinheiro, perguntam os espíritos, à falta de dinheiro não dispõem do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para tudo isso dar uma parte ao próximo. Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva, a prática da caridade. De facto, nós temos, quando queremos ser úteis, e ser úteis é o grande objetivo daquilo que fazemos. Os espíritos dizem-nos isso muitas vezes. Utilidade das nossas ações. Então, quando queremos ser úteis, vamos procurar ser úteis, vamos sempre encontrar oportunidades. Porque a vida, em todos os momentos, em circunstâncias mais diversas, apresenta-nos oportunidades de praticarmos, de fazermos esse exercício de caridade para com o outro e amor. Portanto, oportunidades não nos faltam. O que nos falta muitas vezes é a vontade de o fazer. E em São Lucas, há esta passagem que diz assim: disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Então, claro que isto tomado ao pé da letra, Jesus falava sempre em perspectivas parábolas, não é? Histórias que procuravam ter um impacto mais forte, ser mais vívidas para atingir as pessoas que tinham dificuldade em perceber as coisas de uma forma mais filosófica. Portanto, eram coisas mais que
que geravam um impacto mais significativo nas pessoas e as procuravam levar a tentar perceber aquilo que Jesus queria dizer. Ele usava muito isso. E, portanto, aqui quando falam em convidem costos tropiados, é evidente que isto não é para tomar à letra. No fundo, o que quer dizer é convidar aqueles que precisam verdadeiramente de ajuda. E que nós sabemos à partida que não têm possibilidade de nos retribuir. Portanto, é a ajuda desinteressada. Isso é que é a prática da caridade. E é isso, no fundo, que Jesus nos diz com este texto. E quando diz festim, quando derem um festim, o festim não é sentido de dar uma festa e convidar as pessoas. O festim é permitir que esses mais necessitados usufruam também daquilo que nós temos a mais e que eles não têm. Nós sabemos que, muitas vezes, as reuniões, os convites, têm, de facto, por trás um interesse. São as conveniências, interesses mútuos, podem ser bons, mas que, de facto, têm por trás um interesse, não são isentos de interesse. São condicionais. A propósito disso, o Espírito Ahmed, no seu livro Renovando Atitudes, tem um texto precisamente baseado neste que acabámos de ler. E chama Conveniência, e que chama a atenção para o facto de a base do amor incondicional, que é aquilo que nós procuramos atingir no nosso processo evolutivo, é de facto fazer o bem sem olhar a quem, é fazê-lo de forma completamente desinteressada. E sermos verdadeiros nas nossas relações. Porque as nossas relações, quando as relações são por interesse, mesmo que sejamos nós a disputá-las com esse interesse, vão sempre gerar relações que são instáveis, que são consumidoras de energias, que normalmente acabam da forma que nós não desejaríamos que acontecesse. Mas se fizermos isso procurarmos essas pessoas de forma, digamos, sem nenhum segundo sentido, sem nenhuma segunda intenção, como nos diz Ahmed, se amarmos por amar, encontraremos criaturas que não se preocuparão com as escalas hierárquicas e nos aceitarão como somos. Apenas compartilharão connosco o carinho de bons amigos. Isso é fundamental para o nosso progresso, para que nós realmente nos relacionemos de uma forma que nos permita em conjunto fazer progresso. O refrão da conveniência, diz Ahmed, é vou-te amar se. Condicional, não é amor incondicional, é amor condicional. Vou-te amar se me recompensar, se me convidares, se ficares sempre a meu lado, se concordares sempre comigo. Então eu vou-te amar. Ora bem, isto não é amor, isto é interesse. E, portanto, Jesus mostra-nos que devemos ter desinteresse nas relações e, quando estamos nesta perspectiva de relacionamento e esperamos que os outros venham de acordo àquilo, hajam e se relacionem connosco de acordo com aquilo que nós queremos e achamos que é adequado, o resultado vai ser, francamente, negativo e as relações vão acabar depressa. Dizem-nos os Espíritos, diz-nos o Evangelho, disse-nos Jesus, e é o resumo de tudo aquilo que é o Evangelho, amar-nos uns aos outros e fazer aos outros o que gostariam que eles nos fizessem a nós. Nós tivermos isto sempre presente, temos o Evangelho sempre connosco, no nosso bolso. Amar-nos uns aos outros é o grande objetivo filosófico, sentimental. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós é o objetivo prático, o objetivo da nossa vida no dia a dia, da nossa ação. E, portanto, isto são duas orientações muito simples, que todos decoram, e, portanto, o Evangelho está sempre connosco. E dizem os Espíritos, se nós fizéssemos isto, seríamos todos felizes. A pobreza acabaria. E chama a atenção, ricos do mundo, pensai nisto um pouco. Com o vosso supérfluo, resolveriam provavelmente os problemas da humanidade. A irmã Rosália, que tem um texto
neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre isto, diz assim: se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além, no mundo espiritual, aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir, a felicidade que ela teve em encontrar esses espíritos. Chamando a atenção para que, de facto, o processo reencarnatório, a lei de causa e efeito e o nosso processo evolutivo em conjunto, nos leva muitas vezes a, numa determinada vida, encontrar aqueles que desprezamos e que foram entes queridos noutras encarnações e que estão naquela situação agora por questões expiatórias e nos aparecem na vida para que nós tenhamos a possibilidade de fazer progresso através desse relacionamento de forma mais adequada. E, portanto, essa, no fundo, é aquilo que a irmã Rosália chama da caridade moral, a essência da caridade moral nesta nossa realidade, que ela define de uma forma que eu acho fantástica. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Caridade moral é isto. É suportarmos uns aos outros com as nossas diferenças. Essa caridade, no entanto, diz ela, não nos deve impedir de fazer a caridade material, que é também importante. Não é a mais importante do ponto de vista do progresso, mas é, obviamente, muito importante. E ela termina o seu texto dizendo assim: encontrei aqui, onde ela está, no mundo espiritual, a fazer esta comunicação, encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, em meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Portanto, isto é muito interessante porque, como nos vemos aqui, a situação em que nos encontramos na nossa condição social, não tem nada a ver necessariamente, pode ter, mas não tem muitas vezes nada a ver com aquilo que é a nossa verdadeira essência e o estado evolutivo em que nós nos encontramos. E, portanto, esta caridade moral devemos fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações, como em tudo aquilo que na vida nós podemos fazer. Por pensamentos, por exemplo, nas orações. Fazemos orações por todos aqueles que são sofredores. Neste momento que o planeta atravessa, essas orações são muito importantes. Geram energia, que chegando ao mais alto facilita e ajuda as equipas espirituais de socorro que agem aqui na Terra junto de nós. Esta energia nós somos seres de energia, transmitimos, nós também podemos transmitir aos seres espirituais que fazem um trabalho de caridade e de amor. Portanto, a oração tem essa finalidade e vai aliviar muitos dos sofredores, encarnados e desencarnados. Depois, por palavras, com a nossa percepção mais clara, mais esclarecida sobre a vida, podermos, em situações de percebemos que há dificuldades por parte daqueles com quem estamos a contactar, transmitir algumas palavras que lhes permitam ter mais serenidade, mais discernimento, mais paz. Por exemplo, aquele idoso que diz: já não vale a pena fazer isto, que já não tenho tempo. Nós somos seres eternos. Qualquer coisa que eu faça segundos antes de morrer, no sentido positivo, vai ter reflexos na minha vida futura. Qualquer coisa que eu faça de errado, segundos antes de morrer, vai ter reflexos na minha vida futura. Vale sempre a pena, porque nós somos eternos, nunca morremos. Morre o nosso corpo físico e a vida continua. Então nunca não faz nenhum sentido dizer já não vale a pena fazer isto. Só a ignorância permite dizer isso. E à criança orientá-la no sentido de a fazer entender, a evangelização do espírito, como eu disse, é uma das maneiras, mas fazê-la entender o que é vida e que tem um caminho a seguir. E que deve perceber ela própria, desenvolver o seu autoconhecimento e perceber qual é a sua, entre aspas, missão na Terra e procurar de facto segui-la e abraçá-la. Portanto, do ponto de vista das palavras, há muita coisa que se pode fazer. E, obviamente, do ponto de vista das ações, é fazer junto do outro aquilo que nós pudermos. O Espírito diz-nos: Deus, na sua misericórdia infinita, pôs-nos no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. A consciência é aquilo que nós somos, essencialmente, no fundo, e que, à semelhança daqueles espíritos que diziam: eu vou fazer a caridade, mas quero dinheiro para fazer a caridade, mas, de facto, a intenção era uma segunda intenção, nós aqui também muitas vezes procuramos abafar a nossa consciência,
que ela vai nos chamar a atenção para qualquer coisa que é mais difícil para nós, que é o certo, que é a verdade, e que nós muitas vezes, por uma questão de simplicidade e de rapidez e de não termos muito trabalho, queremos ultrapassar e olhamos para o lado perante uma situação em que devíamos intervir, por exemplo. Então, se nós pararmos um pouco, fazer aos outros o que gostaríamos que tivéssemos a nós, é no fundo interrogarmos a nossa consciência para a situação, o que é que eu gostaria que me fizesse a mim se estivesse nesta circunstância. Então eu vou encontrar a resposta. Como é que o espírita, nós estamos aqui, não somos todos espíritas, muitos são simpatizantes, que é um princípio, não interessa. Mas o que é que os espíritos dizem, por exemplo, vós espíritos, o que é que podeis fazer no âmbito da prática da caridade? Podeis ser-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões. Dar a possibilidade às pessoas de conhecer. E as pessoas fazem as suas opções. Portanto, não queremos fazer prosélitos, mas cabe-nos, é nossa obrigação, do ponto de vista do conhecimento, aproveitar todas as oportunidades para fazer chegar aos ignorantes o conhecimento e aos necessitados a ajuda. O Espírito João diz, seja o que for que Deus vos haja outorgado, que Deus vos tenha proporcionado na vossa vida, uma parte do que Ele vos deu, deveis àquele que carece de necessário. Porquanto em seu lugar, muito gostarias que outro dividisse convosco. Nós estamos muitas vezes à espera do reconhecimento de uma ação que fazemos. Em tudo. Tudo aquilo que fazemos relativamente ao outro. E, na sequência disso, à espera do reconhecimento por parte do outro. Acontece que os espíritos com mais dificuldades, os nossos irmãos com mais dificuldades, têm mais desequilíbrio, mais dificuldade em discernir, em estarem equilibrados, em terem serenidade. Dizem-nos os espíritos que, nesses nossos irmãos, o ódio convive com o amor. E, portanto, a mudança de atitude perante o outro pode mudar desde o ódio ao amor rapidamente. A ajuda que nós damos às pessoas, a orientação por estas palavras, por exemplo, pelas ações que desenvolvemos junto delas, a maior parte das vezes temos, portanto, que esperar que não vão ter gratidão nem reconhecimento. Mas não devemos, por isto, entender que elas caem em saco roto. Isso não é verdade. Tudo aquilo que se faz no sentido bem vai ter repercussões. E dizem, os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações, mesmo que na altura nós não tenhamos a percepção de que aconteceu nada. E esse nosso irmão virou-nos as costas, não agradeceu e não tirou nenhum proveito daquilo que nós procurámos fazer-lhe chegar. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser esquecidos neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu lembrar-se-á deles e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. E, portanto, nós contribuímos sempre com esta postura de esclarecimento, de ajuda, para o progresso moral do nosso irmão, mesmo que não pareça que isso aconteça. Porque tudo vai ter um resultado, como diz o Espírito, um benefício jamais se perde. Não vos disse Jesus tudo o que diz respeito às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam-no no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas.
Lede-lhes as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. O Evangelho, como eu vos disse, é o nosso guia de conduta moral. E a nossa moralidade é o grande objetivo das nossas vidas na situação de encarnados. Diz-se Jesus, médico das almas. E, de facto, o seu medicamento é o Evangelho. É todo o esclarecimento que nos chega, aprofundado pela doutrina espírita, para que possamos encontrar o nosso caminho, o caminho de felicidade, de alegria, que é aquilo que nós procuramos no fundo, nós queremos ser felizes. Então, o Evangelho é, de facto, um documento muito importante. E este Espírito que nos está aqui a comunicar diz que fica, de facto, decepcionado por isso. Porque nós estamos a prejudicar-nos a nós próprios, não prestando atenção a isso. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, dizem os Espíritos. Apenas para nos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite que nos manifestemos a vós outros. Cá está aquilo que eu disse há pouco. Não há aqui nenhum efeito milagroso, nenhuma ajuda que seja material no sentido objetivo e direto. A ajuda é no sentido do amparo, do esclarecimento, da intuição para. Essa é a finalidade dos espíritos, a comunicação com os espíritos. Mas se cada um o quisesse, mesmo não havendo essa comunicação, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. No início do espiritismo, as comunicações de materialização e os médiuns de efeitos físicos tinham mais predominância ou apareciam com muito mais quantidade, precisamente para uma chamada de atenção para uma determinada realidade, que muitas vezes as pessoas não compreenderiam. E aquilo chocava, chamava a atenção. E, portanto, é um pouco o que está aqui nesta frase. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis, para aqueles que precisam, de facto, ser despertados de outra maneira, para que as palavras não cheguem. Como São Tomé, ver para crer. Como vos disse, bendito aquele que acredita sem ver. É um pouco aquilo que... Porque isto é um código que está em nós. Nós podemos tentar ocultá-lo, esmagá-lo, fugir dele, fazer conta que não é nada, mas ele está em nós. E nós, quando caímos e nós desenvolvemos o nosso autoconhecimento, aprofundamos a nós próprios, vamos sempre encontrá-lo. E termina São Vicente de Paulo, que é o Espírito que disse isto, da seguinte forma: a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude dada por ele à criatura. E, de facto, este caminho da prática da caridade, que é o exercício do amor, nós vamos conseguindo fazê-lo cada vez com mais intensidade, mais frequência, através do nosso esforço de melhoria, como diz a doutrina espírita, de combate às nossas más inclinações, procurando todos os dias substituir os nossos maus hábitos, os nossos defeitos, os nossos vícios, por virtudes.